aqui para manifestar a glória de Deus. O apóstolo Paulo declara que o objetivo da igreja é a glória de Deus. Um dos objetivos da igreja do Senhor é manifestar a glória de Deus. Precisamos entender que Deus, ele sempre será capaz de fazer, de estabelecer um povo que manifesta a glória dele. E nós somos esse povo. Deus, ele sempre será capaz. E quando eu falo de manifestar a glória de Deus, nós precisamos nos aproximar dele. Para extrair essa glória e manifestar essa glória, ele precisa se aproximar de nós. E se aproximar de Deus nos leva, muitas das vezes, a muitos pedidos. Quando nós estamos em um ambiente onde a glória de Deus é manifesta, a gente pensa logo, Jesus está aqui, então vou aproveitar para falar, para pedir. Muitos, mas nos leva a pensar em pedidos. Só que eu queria que nós possamos entender essa noite que Deus é bom e Ele concede, Ele realiza os desejos, Ele é um Deus amoroso, Ele cuida. E Ele faz, e Ele está fazendo. Deus é bom, amém? O problema é que muitas das vezes nós queremos colocar o nosso desejo em primeiro lugar. O que eu quero em primeiro lugar. O problema é que muitas das vezes nós queremos que Deus realize o nosso desejo. E não nos atentamos ao desejo de Deus, porque Deus tem um desejo. Fala assim comigo, Deus tem um desejo. E qual que é o desejo de Deus, pastor? O desejo de Deus, o desejo do Senhor é que Ele possa encontrar em nós um povo segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14 fala assim que agora, porém, o seu reinado, está falando aqui de Saul, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o coração dele e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Eu não vou entrar nesse texto específico, mas é só para que você entenda que o Senhor está procurando alguém que seja segundo o coração dele. Saul foi rejeitado pela desobediência. E muitas pessoas nos dias de hoje têm oferecido sacrifícios a Deus, mas desobedecendo a Ele. Por que que o Senhor não me ouve? Por que que o Senhor não fala? Sendo que eu estou orando, que eu estou buscando, que eu estou oferecendo sacrifício. Eu vou no culto. Mas às vezes estamos tendo a atitude, não somos como Saul, amém? Em nome de Jesus, jamais. Mas temos algumas atitudes de desobediência que nos leva, literalmente, a não ser segundo o coração de Deus e perdemos muito com isso. Não quero entrar nisso, nós vamos ter outro momento para falar sobre isso. Mas Davi entende que Deus desejava algo. Ele entende isso. Ele entende, ele olha e fala, olha, Deus deseja algo a mais. Eu amo o que Deus ama. Deus deseja que nós amemos o que Ele ama. Deus deseja que nós possamos fazer o que Ele quer que nós façamos. O desejo do Senhor é que nós possamos caminhar conforme o que Ele quer. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então Davi entende isso. Saul, por outro lado, ofereceu sim um sacrifício ao Senhor, mas desobedeceu. E por isso perdeu seu reinado. Mas eu quero falar aqui hoje não sobre Saul, mas sobre um pouco sobre Davi, sobre ser, que o desejo do Senhor é que nós sejamos uma igreja que caminha segundo o coração de Deus. Para isso nós vamos usar outro texto, falar assim, pastor, você está doidão hoje na palavra. E confesso que até eu fiquei meio perdido aqui em algumas coisas, mas vai dar certo. Lucas
10, versículo 25 em diante, fala assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se e pôs Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Jesus respondeu: como você a interpreta? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. Ame ao seu próximo como a você mesmo. E Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Olha que impressionante. Nós perguntamos tanto a Deus o que nós temos que fazer. Nós indagamos tanto ao Senhor como fazer, aonde fazer, e já temos a resposta. Já sabemos, mas estamos sempre perguntando. Olha aqui o que nós acabamos de ler. Um perito está perguntando, está provando a Jesus, ou seja, ele está tentando a Jesus. E quantas vezes eu e você, nós não fazemos isso? Senhor, o que é para fazer? Senhor, como é para fazer? E não há nada errado em você conversar com o Senhor. Mas é porque muitas das vezes a resposta já está diante de nós. Sabe, Deus já está falando às vezes muito tempo com você, já está falando: larga isso, ou faça isso, caminhe nessa direção, já há anos. E aí, de repente, uma mensagem em algum ambiente, ou até um stories no Instagram: nossa, Deus falou comigo, e é isso que é para fazer. Já tem anos que eu estou perguntando a Deus, e Deus está falando. Nós temos duas coisas aí que a gente pode tirar disso, pelo menos. A primeira é que confirma que Deus fala com você, então você fala: então Deus fala comigo, eu achei que não estava falando. E a segunda é que é o problema, que Deus está falando e nós não estamos obedecendo. E o diálogo é constante. Deus está falando: faça, pratique a palavra, caminhe na palavra, ouça a palavra. E a gente fica às vezes parado. O que é para fazer agora? Como que eu vou fazer? E a resposta está diante de nós muitas das vezes. Mas vamos lá, o diálogo continua aqui na palavra também. Por quê? Porque o perito, ele recebeu uma resposta que talvez ele não imaginava. Então ele quer justificar, porque Jesus falou assim: então você sabe e faz. Você já me deu a resposta, é só fazer. E o perito fala assim: peraí, mas eu não fiz. Então ele quer se justificar. Quem aí não quer se justificar quando a gente recebe, pergunta a Deus, e Deus fala, você fala: mas Deus, é verdade ou não é? Nós somos assim, ser humano é assim. Se você não é, glória a Deus. Mas no versículo 29 em diante, ele quer o quê? Ele quer justificar por que ele não fez, ou seja, por que ele não obedeceu. Então, ele no versículo 29 fala: ele, porém, queria justificar e pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E a resposta, Jesus disse: um homem, aí ele vai contar uma parábola, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes, e esses lhe tiraram a roupa e espancaram-se, e foram deixando ele quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada, e tendo visto um homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita chegou ao lugar, viu e passou de outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde estava aquele homem. Quando o viu, teve piedade dele, e se aproximou, lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Então, colocou ele sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei a despesa que você tiver a mais. Qual destes você acha que foi mais próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo.
Jesus responde ao perito aqui com uma parábola. E essa parábola, essa palavra, esse texto é muito conhecido. E talvez você já ouviu sobre essa mensagem. Agora nós vamos entrar na mensagem. Talvez você já ouviu sobre essa mensagem, já leu esse texto, já viu palavras, enfim. E até acha muito importante, muito comovente o que aconteceu ali, o que o bom samaritano fez. Você fala, cara, é isso, tem que cuidar mesmo. Então acha lindo, porém, em Mateus no capítulo 13, nós vamos ler o seguinte. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, por que fala o povo por parábolas? Jesus responde assim, olha, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino. Olha o que Jesus está falando. E quando eu leio esse texto lá atrás, o que eu e você precisamos entender que a nós foi dado o conhecimento do reino de Deus. A mim e a você foi dado o conhecimento e não ao mundo. Então, se está escrito na Bíblia algo que talvez o mundo não entenda, leva só como algo legal, é porque existe uma mensagem para mim e para você. No versículo 13 de Mateus 13, fala que por essa razão eu falo por palavras, porque não vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Resumindo, as parábolas, não são só histórias na Bíblia. Então não leia a Bíblia, não leia parábolas simplesmente como uma história que Jesus contou. Por quê, pastor? Porque eu e você, nós temos o Espírito Santo. A nós foi dado o entendimento através do Espírito Santo para discernir o que está na palavra. Então, se você leu e não entendeu, leia de novo, pergunte ao Espírito Santo. A pergunta aqui é sobre a vida eterna. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma parábola de alguém cuidando de outro. Ele dá uma visão da vida eterna. A vida eterna é muito mais sobre a vida de Cristo em nós do que um final glorioso. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A vida eterna se trata muito mais da vida de Cristo dentro de você hoje do que aquele grande dia. Em João 17, no versículo 3, fala assim, olha, esta é a vida eterna, olha isso. Esta é a vida eterna, que conheçam o único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que é a vida eterna? O conhecimento de quem é Jesus. Então eu e você temos, quando eu aceito a Jesus, quando eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador, eu já recebo a vida eterna e eu começo a conhecer a quem? A Cristo, e assim eu tenho e vivo a vida eterna. Vida eterna é conhecer a Cristo como o único e verdadeiro Deus. E por que o mundo não tem a vida eterna? Aí nós vamos lá para 2 Coríntios 4, no versículo 4, que fala que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que ele não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que quem é? A imagem de Deus. Então repita assim comigo, a vida eterna é conhecer a Cristo. Aí o homem está perguntando, o perito da lei está perguntando para Jesus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí eu volto lá em Gênesis. Gênesis, nós temos o jardim do Éden, que é o lugar de habitação, jardim no Éden, que é o lugar de habitação. Nós temos uma mensagem sobre isso. Outra vez eu vou repetir ela, porque ela é muito boa. Quem não estava aqui, venha nos cultos. Mas nós temos a criação de Deus. Nós temos lá em Gênesis a criação, lugar de habitação, origem,
aonde o Senhor fez todas as coisas, a maravilha de Deus. Nós não vamos ler. Então, quando eu volto para o texto, eu entendo Gênesis, eu tenho a criação. Então eu volto para o texto, lá no versículo 30 fala que Jesus fala assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí nós vamos agora tentar fazer uma ligação aqui. Tentar não, nós vamos fazer uma ligação para que você entenda. Jerusalém representa lugar de comunhão com Deus, por isso que eu falei de Gênesis. Um lugar de comunhão, lugar da criação. Jerusalém fala de comunhão, de intimidade, aonde você está com Jesus, aonde você está conhecendo, aonde você está falando com Ele, aonde Ele está falando com você. Jerusalém é um lugar de comunhão. Porém, Jericó, quando Israel sai do Egito, você vai ler lá em Êxodo, quando Israel passa 40 anos no deserto, o primeiro povo que Israel encontra é Jericó. Jericó é o povo que Deus manda destruir. Nós vemos isso lá em Josué 6:26. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento. Olha o que Josué falou sobre Jericó: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó à custa de seu primogênito, lançará os alicerces da cidade à custa de seus filhos, mais novo porá suas portas. Eu estou lendo rápido, só para que você tenha, depois você lê com calma. Mas Jericó significa lugar de destruição. Então eu tenho Jerusalém, que é símbolo da presença de Deus, amém? Entendeu? Jerusalém, símbolo da presença de Deus. Do outro lado, eu tenho Jericó, que é símbolo de destruição e queda. E agora nós vamos começar a entender a parábola do bom samaritano. Como assim, pastor? Vamos lá, vamos ganhar tempo, nós precisamos terminar hoje. A hora voou. Jesus, ele conta a parábola e ele está falando que descia um homem de onde? De Jerusalém para... Jesus está contando a minha história e a sua história. Como assim, pastor? Sim. Sabe quando você sai da presença de Deus e vai para a mão do pecado? Jesus está contando a minha e sua história. Ele está contando a história da humanidade que sai da presença de Deus e está indo para a destruição. A morte entrou na história, porém nós temos vida eterna. Porém eu e você temos vida eterna em nome de Jesus, amém? E aí quando eu olho para Gênesis, acontece isso. Deus já começa a tramar algo, já olha algo. Quando acontece lá, Gênesis 3,15, não vamos ler também, pode só pôr aí para depois você ler em casa. Quando ele fala que ele põe inimizade entre a serpente e a mulher, Deus promete aqui um descendente que vai restaurar todas as coisas. Então qual é a missão de Deus? Repete assim como me pergunta. Qual é a missão de Deus? Restaurar a sua presença em toda a sua criação. Essa é a missão de Deus. É por isso que nós precisamos manifestar a glória de Deus. E aí você vai entender o tema, que você vai falar, o pastor está falando e até agora não entendi. Vamos lá, nós vamos entender. Se não acabar hoje, eu acabo domingo que vem, amém? Então Jesus está compartilhando o seu desejo aqui nessa parábola. O desejo do Senhor é habitar em meio ao seu povo. Ezequiel 37, versículo 27, um texto lindo que fala assim: a minha morada estará com eles e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então o tempo todo, durante toda a Bíblia, Deus está trabalhando ao longo da história para construir um lugar de habitação novamente, que o homem nunca deveria ter saído. Essa parábola conta exatamente um lugar de habitação, Jerusalém. Eu estou indo para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e no caminho, o que acontece? Ele cai na mão de assaltantes, e a Bíblia diz, o texto diz que os deixam ele quase mortos. E aqui entramos num detalhe, é isso que o pecado faz comigo e com você. Se nós não estivermos inseridos em Deus, nós seremos mortos.
Se eu não estiver no lugar de habitação, eu serei tragado, eu serei morto. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, nos levar a esse lugar de habitação. Por quê, pastor? Romanos 3:23 fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em memória de mim, fala desse regresso e desse processo de regresso que Deus nos traz. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? O conhecimento de quem? De Cristo Jesus. Que Ele é o nosso Senhor, o conhecimento de Deus, que Ele é a vida eterna. E a humanidade está assim, a humanidade está se debatendo com a morte. E o texto diz que deixa para domingo que vem? O que vocês acham? A humanidade está se debatendo. E agora entra um detalhe importantíssimo, que o texto diz que vem o sacerdote. Deus disse a Moisés assim, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus tinha um desejo, e ainda tem um desejo, que é habitar em meio ao povo. Então ele diz assim, eu vou fazer um vou fazer um tabernáculo. Levanta para mim então, Moisés, um sacerdote. Moisés, levanta um sacerdote. Eles vão ministrar a minha presença, eles vão ter parte com nada na terra, eles vão ser separados, eu vou ser a sua porção, eu vou ser a sua herança, eu vou ser o seu arrimo, eu vou ser o seu norte. Eu vou ser os muros de proteção ao redor deles ali todos, dos levitas, eles vão ser os meus sacerdotes. Aí você vai ver lá, você vai ler sobre a vara de Arão que floresce diante da arca da presença de Deus. E o que acontece? O sacerdote começa a ministrar a presença de Deus de ali tal modo, que a Escritura fala em Êxodo 40, que a nuvem cobriu toda a congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Pronto! Uhul! A presença de Deus voltou. A presença de Deus estava novamente no meio dos homens. Porém, isso não tinha resolvido o problema do pecado. O povo continuava fazendo ídolos, o povo continuava roubando, o povo continuava matando. O pecado ainda estava no meio do povo. Então o sacerdote que estava descendo também no caminho de Jerusalém, onde ele estava, no caminho de Jerusalém para Jericó, ele era incapaz de restaurar completamente aquele homem. O tabernáculo de Moisés acaba, o tempo passa, a presença de Deus vai embora do meio do seu povo. Você vai ver isso lá em 2 Samuel, no capítulo 6, quando Eli está ministrando ali. Eram os dias de Eli, Hofni e Finéias. Eles estavam roubando ao Senhor. Vieram os filisteus e o que acontece? Eles levam a arca da presença de Deus, é roubada. Alguma coincidência com os ladrões que aparecem na beira do caminho? Foi-se a glória de Deus foi embora, a presença de Deus já não estava mais no meio do povo. O sacerdócio mosaico foi incapaz, era incapaz de restaurar o homem meio morto. Então a Escritura diz que o tempo passa, as coisas passam, e Jesus diz para ele, mas então aí vem o quê? Um levita. O sacerdócio não foi capaz e agora vem o levita. E a gente vê quem? Davi chegando, meu xará. Esse menino chamado Davi, que ele é levantado, ele tinha esse desejo de ter a presença de Deus no meio do povo. Ele vai lá e faz a festa, coloca a arca da aliança.
em cima dos carros de boi, os carros de boi tropeçam, caem. Você conhece a história e vamos lá. A Escritura diz então que quando finalmente a arca de Deus, a presença de Deus chega em Jerusalém, Davi coloca o quê? Debaixo de uma tenda. E ele levanta ali os levitas. A Bíblia diz que é pelo menos 36 mil pessoas para ministrarem adoração ao Senhor com cânticos, com palmas, com saltérios, com hino, com avio, com dança, com tamborim. Estabelece ali o que nós vemos na Bíblia que chamamos de 24/7, adoração contínua. E o desejo de Davi é o quê? Instaurar, novamente construir um templo para o Senhor. O Senhor fala, não, Davi, eu vou levantar do seu descendente e vai construir o templo. Eu vou ser o seu pai, ele vai ser meu filho. Então se constrói, Salomão constrói o templo. Vamos para frente aqui, a Bíblia diz que a glória de Deus enche o templo. Mais um dia, mais uma vez, nós estamos vendo a arca de volta. 1 Reis diz que sucedeu que, saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer ali ministrar por causa da glória, porque a glória encheu novamente a casa de Deus. A presença de Deus estava no seu povo. O desejo mais uma vez estava acontecendo. Os levitas adorando 24/7, adorando constantemente a glória de Deus enchendo a casa. Só que nós vamos ver lá em Ezequiel o que acontece, que mais uma vez a glória de Deus foi embora do templo. Então, para que eu e você possamos entender essa noite, o sacerdócio mosaico não foi capaz de restaurar um homem meio morto, nem a presença de Deus permanente sobre a criação. E aqui nós temos os levitas, mais uma vez, que com muitas canções, com muitas danças, também não conseguiu. Eles eram incapazes de fazer que a presença de Deus permanecesse para sempre. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o meu e o seu esforço com as nossas mãos nunca vão ser suficientes. A música não bastou, a oração não bastou. As muitas famílias reunidas em volta da arca, um dia a presença de Deus mais uma vez vai embora. Só que Lucas, o texto que nós lemos fala de um samaritano. Esse samaritano, a respeito de quem a Escritura diz, é o nosso Jesus Cristo. Nele todos foram feitos um só homem, tanto gentios quanto judeus. Jesus não estava usando ali a figura de um judeu perfeito, ele estava usando a figura de um samaritano, que foi a mistura. Eles não eram reconhecidos por ninguém, mas Jesus diz, um samaritano. Nós vemos em João 1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E vimos a glória de Deus como a do unigênito do Pai, aquilo que o sacerdócio mosaico não pôde fazer, aquilo que os turnos levíticos de adoração não foram capazes de fazer. Isso fez Deus, tornando Ele mesmo carne, a figura de um homem pecaminoso, porém sem pecado. A Escritura diz que o sacerdote, ele descia, o levita descia, mas o samaritano estava em viagem. Ele não desceu o caminho da queda, ele veio sem pecado. Ele vem descendo de Jerusalém a Jericó e se fazendo o que? Maldição de viagem. A Bíblia diz que ele chegou a esse homem meio morto. E novamente apresentou a ele o que? A vida eterna.
Sabe onde eu faço uma ligação disso? Quando o anjo vem para Maria e fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e é chamado o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus presente. Agora Deus já não habita mais em um prédio. Ele habita em um corpo. Por isso que nós vemos que em Isaías ele fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Nele que é a minha e a sua paz. Se coloque de pé no seu lugar. Jesus tomou a figura humana, ele se fez carne, ele virou um bebê, a ponto de alguém precisar trocar sua fralda, ensinar a andar. Imagina que humilhação, um rei, fica 100% dependente do homem. E às vezes a gente perde a perspectiva do que de fato é o Evangelho e do que nós estamos fazendo com o Evangelho. A gente faz do Evangelho como se ele fosse uma resposta para as nossas perguntas, para as nossas indagações, para as nossas coisas pessoais, que queremos muitas das vezes do nosso jeito. Mas na verdade Deus se fez homem, o que ele fez? Andou por essa terra e eles cuspiram na cara dele, esbofetearam, ele sofreu todo tipo de abuso, foi para a cruz nu, exposto. Deus em carne, porque ele resolveu fazer o que? Uma viagem, decidiu parar junto a um homem meio morto. Quem é esse homem meio morto? Eu e você. Mas ele só não parou diante de nós. O texto diz que ele atou as feridas e o levou para uma estalagem e cuidou dele. Em outras palavras, Jesus, ele para diante de nós e ata as nossas feridas e cuida de nós, ele não nos abandona. Às vezes a gente gosta de ler esse texto e fala: cara, que lindo, um samaritano cuidando de um homem, é o que eu devo fazer com o meu irmão. Mas eu quero que você entenda que isso aqui fala literalmente do que Jesus faz por mim e por você. Nós somos o corpo de Cristo. Ele diz: o vosso corpo de Cristo, nós lemos em Atos. Ele é o meu e é o seu refúgio, ele é a nossa fortaleza. Lá em Salmos fala que é um santuário de muitas moradas. Esse samaritano, ele se aproxima desse homem meio morto, pega ele, ata suas feridas, leva para uma estalagem. Sabe qual é o nome da estalagem que Jesus tem te levado e talvez você não entende? Esse lugar, esse ambiente que o Senhor tem te trago, que o Senhor te traz. Ele te confiou não para qualquer pessoa, mas ele te confia para o hospedeiro, para o dono da estalagem. Aquilo que Deus vai operar na sua igreja, nos seus filhos, em nós,
não é para qualquer um, mas é o que Ele vai fazer, é o que Ele vai derramar, é o que o Espírito Santo faz, é o que o Espírito Santo libera sobre nós para estarmos manifestando a glória de Deus. Não podemos viver a vida sem o Espírito Santo de Deus. Não podemos viver a vida sem a presença de Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu creio que o Senhor está levantando em seu povo pessoas que andam segundo o coração de Deus, pessoas que estão em busca dos desejos de Deus, de viver os desejos de Deus, que tem desejo sim. Eu sei que você tem desejos, tem vontades, mas que estão em plano secundário. Primeiro vem o reino de Deus. Você pode até dizer que está comprometido com o desejo de Deus, mas precisamos muitas das vezes perder o sono por conta das coisas de Deus, perder o sono pela presença de Deus. Estamos ali diante do Senhor, diante da presença. Não troque esse Jesus que se fez homem por qualquer coisa. Se nós dizemos, Senhor, te amamos de todo o coração, mas eu não consigo passar mais um tempo, nem um minuto sequer, lendo as Escrituras, orando, será que amamos mesmo? Um Deus que morreu por mim, morreu por você, um Jesus que se entregou por nós. Será que nós precisamos nos atentar? Será que nós queremos sim manifestar a glória de Deus e precisamos manifestar? Davi compreendeu isso. No Salmo 132 é feita uma canção para Davi após a morte, mediante a história dele, que fala: lembra, Senhor, de Davi, de tudo que ele sofreu, de tudo que ele fez. Uma promessa solene. O Senhor e jurou, o poderoso de Jacó: não voltarei para minha casa, não descansarei na minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, não fecharei as pálpebras, não cochilarei enquanto eu não encontrar um lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. O meu e o seu desejo tem que ser um só: que Ele venha habitar em nós e em nosso meio em todo o tempo. Eu creio firmemente que o Senhor está levantando um povo segundo o seu coração, um povo que não tem descanso a não ser diante do Senhor. Não é só mais um homem, mas um povo, uma geração. Existe um convite do Senhor para mim e para você, que é habitar no meio do seu povo. E Ele ainda quer encher a terra com a sua glória. Uma geração segundo o coração de Deus, ao ponto de eu e você vivermos na prática. Apocalipse 1, que diz: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens.
Ele será o meu povo, Ele será o meu Deus, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Nessa noite, nesse momento de ceia, eu queria que você entendesse isso. A manifestação da glória de Deus depende do posicionamento que você está com Ele, aonde você deseja estar. Porque Ele já veio, Ele já se sacrificou, Ele já atou as suas feridas, Ele já te colocou em um lugar para ser curado, para ser sarado, para ser transformado, para ir manifestar a glória de Deus. E não só isso, Ele libera sobre nós hoje o corpo e o sangue de Cristo, que traz vida, fortalecimento, perdão pelos nossos pecados. Precisamos entender isso. Ele é quem nos capacita, Ele é quem habita dentro de nós. A morte da cruz foi para que eu e você possamos sim entender e trazer, ser salvo. E Ele fala assim: traga a memória. 1 Coríntios 11, 23 fala, porque apóstolo Paulo falando, ele fala: eu transmiti que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pega o pão, dá graças, o parte disso: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Ele está falando: olha, eu peguei você em uma posição de quase morte, te levei, te dei a vida, te lavei, te curei, te limpei. Então se lembre, eu tomei o seu lugar de morte, era para você estar morto, eu tomei o seu lugar de morte para que você tenha vida e vida eterna. Então a ceia essa noite, mais do que tudo, lembre-se desse momento, traga a memória disso, do que Ele fez ali por você. Enquanto os meninos vão estar adorando aqui, já que vão estar servindo a ceia, eu te convido a fechar os seus olhos e trazer a memória desse momento. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo.
Se não fosse Jesus, o bom samaritano, tivesse nos encontrado em um momento de quase morte, e talvez nós estamos nessa caminhada assim como esse homem, mas por algum momento nós passamos por esse estágio de descida, queremos descer até Jericó e acabamos feridos, machucados, sem forças, e ficamos quase mortos. Talvez não no físico como aquele homem estava, mas trazendo para a nossa realidade, muitas das vezes estamos no nosso espírito. Nos encontramos fracos, porque o ladrão das nossas almas, Satanás, está tentando nos tragar, nos matar em todo o tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa, o bom samaritano mais uma vez, ele te encontra nesse ambiente. Aí em suas mãos está as ataduras, o óleo, a água, a lavagem que você precisa, que eu e você precisamos. Sabe por que trazer a memória? É porque você precisa entender que Ele morreu por você e não foi em vão. A morte de cruz não foi em vão, não foi em vão. Você não é condenado, você não vai morrer. Cristo vive em você, eu e você temos a vida eterna. E quando Ele pega o pão, Ele fala: olha, esse pão é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso, se lembrem do que eu fiz por você. Você não vai morrer porque eu vou habitar dentro de você. Eu vou te fortalecer. Eu vou te colocar em um lugar onde eu vou te sustentar, onde eu vou te alegrar todos os dias, mesmo mediante a tristeza. Eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Pai. Eu serei a sua força. Eu serei o que você precisa. E eu tenho o remédio, o meu corpo e o meu sangue é o remédio que você precisa. Então você não tem mais em suas mãos um simples pedaço de pão, não. Nesse momento há como literalmente uma mutação, uma transformação do corpo de Jesus. Espírito Santo, nós te damos graça, Pai. Te damos graça, Espírito Santo, pelo teu corpo. Assim como o Senhor fez, reconhecemos que esse é o teu corpo que foi moído, que foi esbofeteado, que foi chicoteado, que não ficou simplesmente olhando, não, mas se entregou por amor a nós. Obrigado, Jesus. Nós alimentamos do teu corpo, porque sabemos que sem o teu corpo nós não teremos jamais força e vida. Sem Cristo em nós, nós jamais conseguiremos manifestar a tua glória. Então obrigado, Jesus, pelo teu corpo. Obrigado, Jesus. Todos vocês, todos nós comamos do corpo de Jesus. Enquanto você mastiga, lembre de tudo que Ele sofreu por você. Que logo em seguida Ele pega o cálice, Ele fala: esse é o meu sangue da nova aliança. Que Ele faz uma aliança comigo e com você de sangue, dizendo: o meu sangue corre em suas veias.
Mais uma vez, lá em Coríntios ele fala: façam isso em memória de mim. Não se esqueçam. Não se esqueçam da aliança que eu tenho com você. Não se esqueçam que eu te coloco em uma hospedaria e eu vou, mas eu volto. Não se esqueçam da minha aliança, que eu vou, mas eu volto. Eu não deixei você sozinho. Eu já paguei, já está pago. Já está pago, eu já paguei, eu já deixei pago. E não se preocupe, se no percurso tiver mais alguma coisa, eu ainda sou o suficiente para pagar. Não se preocupe, eu volto. A dívida é minha, o preço é meu. Não se preocupe. Ele faz uma aliança comigo e com você. Ah, Jesus, te damos graça pelo teu sangue. Te damos graça pelo teu sangue, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo teu sangue, pela aliança que o Senhor fez conosco. Nós reafirmamos mais uma vez a aliança contigo. Reconhecemos que somos os seus filhos e estamos sendo cuidados dia após dia. Que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não nos abandonou, jamais vai nos abandonar. E nós estamos aguardando o grande dia, a qual estaremos ceando juntamente com Cristo nos céus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Te damos graças. Graças te damos, Jesus. Todos nós tomamos do sangue de Cristo e adoramos a Ele, adoramos ao Rei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, Celebre. Alvo mais que a neve. alvo mais Que a se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Neste sangue somos purificados e somos limpos. Dê a Ele graça, agradeça a Jesus agora. Não foi em vão. Se você está aqui, não foi em vão. Ele te encontrou. O bom samaritano te encontrou. E Ele tem vida eterna para nós. Amém? Domingo nós daremos seguimento na mensagem. Amém? Dê a mão a quem está ao seu lado aí. Feche os corredores. Olha para quem está à sua direita, olha para quem está à sua esquerda e fala: te espero aqui domingo, viu? E no meio de nós terá mais alguém. Amém? Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade,
reino, o poder e a glória para todos sempre. Estenda sua mão direita, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a paz. Que a graça eterna, a paz, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno, e que você possa manifestar a glória de Cristo que está em você, em todos os lugares onde você estiver. Em nome de Jesus, vai em paz!